O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, ouvimos este Evangelho e sabemos que a tradição da revelação bíblica, a história da salvação, ela é contada com o último dos profetas, que é São João Batista. E que Nosso Senhor continua a pregação de João, que é uma pregação de conversão. E que Nosso Senhor, então, tomando o Evangelho de Lucas, nesta perícope que nós acabamos de ouvir, ele vai fazer algumas indagações. E a conclusão é que tiveram filhos que receberam a sabedoria e que foram por ela justificados, e também teve estes filhos que por esta palavra, por acolherem o Evangelho, foram salvos, ao tempo que outros não. Outros, um tanto quanto teimosos, questionadores, e diz respeito à questão da vontade humana, de querer fazer os próprios caprichos, e isso em relação, claro que Nosso Senhor estava profetizando em relação à sua igreja, e quando ele cita aqueles que questionam, né? Mas veio João Batista, que era austero, né? Que foi para o deserto, e vocês disseram que ele estava com um demônio. Veio o Filho do Homem, Nosso Senhor, que comia, que bebia com os pecadores. Comer e beber significa sentar-se à mesa com os pecadores, e vocês disseram que ele era um comilão e um beberrão. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e disseram assim dele. Então, que geração é esta? Pergunta Jesus. Mas se a palavra que foi revelada, estamos no mês que refletimos a revelação bíblica, a palavra de Deus, veio para todos. Amados, a interpretação deste Santo Evangelho diz respeito a que a palavra julga a todos, mas também justifica. Aqueles que querem ficar com o lado negativo dos mandamentos de Deus, não roubar, não matar, não cometer adultério, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias, são o que no Evangelho chama-se de criancinhas, teknon, que quer dizer filhinhos educados, que são formados pelo pai. O pai tem aquele pai, e tem a hora de o pai ou dar os puxões de orelha, e tem a hora de alisar, acariciar.
e que, como filhos, nós somos assim diante de Deus. Ora somos por Ele formados, ora Ele nos fala, ora Ele nos corrige, ora Ele nos acaricia, nos orienta e nos forma. E esta é a palavra de Deus. São Roberto Bellarmino, em sua homilia, ele fala sobre como então contemplar a palavra de Deus e como amadurecer na vida cristã. Primeiramente, pedir a Deus essa oração muito sincera, sabendo quem nós somos, pedir: inclinai o meu coração, Senhor, aos vossos mandamentos. Inclinai o meu coração, Senhor, aos vossos mandamentos. E com isso nós vamos então receber logo de imediato um ato de fé, um ato de esperança e um ato de caridade. Que este ato de fé é um pedido a Deus que converta o coração. Gerará então uma grande esperança, e essas duas virtudes juntas lhe conduzirá à salvação. Dentro da Igreja Católica, a viver em estado de graça, a fazer comunhão espiritual com nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias nós temos missa e eu posso comungar todos os dias na Santa Missa. Ou, caso não tenha na minha comunidade a Santa Missa, eu preciso fazer a oração pessoal. E a minha oração pessoal será ouvida por Deus, obviamente, se for uma oração cada vez mais amadurecida, universal. Se eu me colocar naquela oração como oferente, eu estou rezando e me oferecendo em sacrifício. Senhor, eu suporto este sofrimento em sufrágio, né, das almas do purgatório. Senhor, eu suporto esse sofrimento e peço em reparação ao vosso Sagrado Coração pelos meus pecados. Então veja que é uma oração diferente, é uma oração em que você participa dela. E a outra oração é a do bebê, a do menininho mimado que esperneia, grita, chora e faz tudo aquilo ali, aquela cena diante de Deus, justifica-se: olha, o Senhor sabe porque isso, porque aquilo. Deus já sabe, meu filho, minha filha, Deus sabe, Ele nos criou. A nossa criatura, nosso ser, é que precisa se colocar diante de Deus como um menino amadurecido que já sabe das suas rebeldias e desobediências. Então não precisa ficar diante de Deus se justificando: Senhor, o Senhor sabe, foi porque fulano bateu em mim, aí eu não tive paciência. A maior parte das nossas confissões são todas assim: perdi a paciência, por quê? Aí bota a culpa do outro. Fulano de tal fez isso. Você está dizendo: olha, eu não sou culpado, foi o outro que tirou a minha paciência, foi o outro quem me tirou a paz, foi o outro que me seduziu para esta queda, foi o outro. E aí a gente vai, primeiramente, e depois, segundo, entender o que é pecado. Porque, por não saber o que é pecado, pecado significa errar o alvo. A gente está falando aqui de criança. Imagina uma criança, né? O Evangelho fala de filhos, né? Os filhos que acolhem a justificação e a sabedoria. A criança pega uma pedra e joga numa garrafa, né? Se a pedra acertou a garrafa, então acertou o alvo. Se ela erra o alvo e pega num passarinho. Eu era criança, certa feita, tinha uma balinheira e mirei na lagartixa, passou um pardal na frente da pedra. Se eu contar isso, você vai achar: padre, isso é igual ao pecado que você está falando, né? A culpa foi do passarinho que bateu na pedra, né?
Você não levou um soco, foi a sua cabeça que bateu na mão, né, da outra pessoa. Não, foi realmente. Eu estiquei a liga da baleeira e atirei, pegou na lagartixa, revelou no chão e pegou no passarinho. E aí eu fiquei muito criança, né? Criança, né? Fiquei tão com remorso daquela cena. Peguei o passarinho, levei para meu pai. Pai, meu filho, mas foi sem querer. O senhor pode não acreditar, mas a pedra revelou e ele passou na frente. Digo, não acredito, foi. É por isso que eu quero que o senhor agora pegue uma faca e corta a liga da baleeira, que eu não quero mais ela. Então, para a própria pessoa que é verdade. Aí pegou, rasgou a baleeira e jogou no lixo. Então, não ia comer o passarinho, né? Então, é pecado. Então, errei o alvo, né? E acertei o irmão, né? Pecado é isso. Você mirou e errou e acertou com efeito colateral, de maneira inconsequente o outro. Então, é um pouco sobre isso, sobre o que é o pecado. E São Roberto Bellarmino, para concluir, na última parte que ele fala sobre a beleza de inclinar o coração aos mandamentos da lei de Deus, ele diz: porventura também prometestes aos que guardam os mandamentos um prêmio, coisas mais desejáveis que ouro em abundância e mais doces que o favo de mel? Sim, um prêmio imenso prometestes, nas palavras de teu apóstolo Tiago. O Senhor preparou uma coroa da vida para os que o amam. Vamos meditar. O Senhor preparou uma coroa da vida para os que o amam. Celebramos intenções de missa hoje. E aí temos uma coroa de vida prometida por nosso Senhor. É isso que faz, amados irmãos e irmãs, suportarmos os maiores sofrimentos da terra. A gente pode pensar, nossa, que sofrimento tão grande. Não é nada em relação à vitória que nós temos nesta caminhada. Temos que pensar nisso. Não é nada, Senhor. É mirar na coroa da vida. Mire nela, né? E que é a coroa da vida? Responde-nos. É o maior bem que nem podemos imaginar ou desejar. Com efeito, assim fala São Paulo, citando Isaías: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para os que o amam. Como é que eu amo a Deus? Vindo à missa, caro católico. Você hoje veio à missa. Faz quantos anos que você não vinha à missa? Vem à missa. Terceiro mandamento: guardar domingos e dias de festa. Então hoje eu estou vivendo o terceiro mandamento e de maneira direta e com efeito colateral deste mandamento, que é o terceiro, eu estou honrando a Deus, seu nome santo, segundo mandamento, e com efeito direto amando a Deus, que é o primeiro mandamento, sobre todas as coisas. Verdadeiramente, continua São Roberto, a grande recompensa em guardar teus mandamentos, e não apenas o primeiro e máximo mandamento, é de proveito para quem obedece, e não para Deus que ordena. Não é para Deus os efeitos de viver os mandamentos. Ele é Deus, é em nós, filhos que somos formados por sua palavra, mas também todos os outros mandamentos de Deus aperfeiçoam, conta nos dedos, ornam, instruem, ilustra aquele que obedece. Vamos pensar nos atributos. Ornar a alma com os mandamentos de Deus significa colocar coisas belas da natureza. Quando a gente vai celebrar a missa, a gente põe flores a mais que a beleza já há e existe. Então nós vamos ornar com belos castiçais,
com belas alfaias, paramentos e a intenção do nosso coração que já veio sido preparada de maneira remota para chegar na missa e comungar bem e receber Jesus na Santa Eucaristia com a casa limpa e arrumada, né? E para isso que a igreja tem a Santa Confissão dos pecados. Instrui, vai então acrescentando um conhecimento. Ilustram, além de um conhecimento formal, ser ilustrado significa ter um calhamaço de adjetivos, significados, conceitos. Ilustrado, eu tenho uma enciclopédia de conhecimento de Deus. E aí quem ilustra este conhecimento? Os santos. Eles vão nos formando. Eu leio a vida dos santos, eles são testemunhas que estão diante de Deus e está me ensinando, me instruindo aquele que obedece. E por fim, o tornam bom e feliz, se és sensato, entende que foste criado para a glória de Deus e tua salvação eterna. É este o teu fim, católico. É este o centro da tua alma. É este o tesouro do teu coração. Se chegastes a este fim, serás feliz. E se nele falhares, serás infeliz. Qual é o nosso fim? Como nos diz o Catecismo, conhecer, amar e servir a Deus aqui na terra. E fruir na eternidade da sua presença. É a coroa de Cristo, né? Dizem os santos, quando eu miro no alvo, eu tenho que mirar um pouco mais para cima, por conta da parabólica da bala, né? Se eu mirar no meio, sempre vou acertar mais embaixo. Então, se você vive a vida mirando no purgatório, cuidado para não cair no inferno. Não, eu vou viver mais ou menos, quem sabe vou para o purgatório, quem sabe. Então, miremos um pouco mais para o alto, para ver se a gente acerta o centro, né? Como canta a música, tu és o centro da minha vida, és a razão. Por conseguinte, tem por verdadeiro bem aquilo que te leva a teu fim, ou seja, e por mal que te separa deste fim. Por conseguinte, tem por verdadeiro bem aquilo que te leva a teu fim, e por mal aquilo que te separa. Isso é mal, não pode. Prosperidade e adversidade, riqueza e indigência, saúde e doença, honras, vexame, vida e morte, nenhuma delas o sábio procura por si mesma. Nela, nem delas foge. Se vier, veio. Se vier prosperidade, ótimo. Se vier adversidade, melhor ainda. Se tiver riqueza, perfeito. Mas se tiver indigência, o que fazer? Se vier saúde, graças a Deus. Se vier doença, dai-nos fortaleza, Senhor, para suportar. Se vier a vida, estamos aqui. E na hora da morte, roga, ó Mãe de Deus, por nós, né? Mas se concorrem para a glória de Deus e tua eterna felicidade, são boas e desejáveis. Se as impedem, são más. Deve-se fugir delas. Então, amados de Deus, vejamos como Deus nos instrui, nos forma, e em sua catequese, neste santo evangelho, formando a nossa alma, trazendo então o panorama da vida que hoje nós vivemos e contemplamos, que nosso Senhor faz uma leitura tão perfeita. Veio João e disseram que tinha demônio. Veio Jesus que sentava, comia e bebia com os pobres, era comilão e beberrão. Vamos amadurecer, vamos acolher e pedir a Deus a graça de fazer a oração. Inclinai, Senhor, o meu coração para os vossos mandamentos. Ponto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,